No nosso meio cristão, eh, a gente nutre, mesmo que inconscientemente, a síndrome dos super-heróis. A gente acredita que dar testemunho de Cristo é ser invencível, é ser implacável, é nunca ter momentos de fragilidade, é nunca parar. Sabe como? Isso não tem nada a ver com a realidade bíblica, né? O que é que eu entendo? Que o Senhor nos fez humanos. Ele nos fez humanos, do barro. Ele fez o homem do pó da terra e ele fez a mulher da costela do homem. Ele fez a gente de um material comum e ordinário. E a humanidade de Cristo, Jesus, Deus encarnado, veio, entre muitas outras coisas, nos reconectar com a nossa humanidade. Ou seja, Deus deseja que a nossa humanidade seja restaurada. O que acontece? A humanidade é perversa por causa da queda. Então, na verdade, o pecado nos desumaniza, nos torna cruéis, insensíveis, alheios à dor do outro, né? Implacáveis em relação à falha do outro, como se nós não tivéssemos. Quando a gente, às vezes, usa esse termo, né? Nossa, fulano é desumano, ou esse tratamento é desumano. Mas no nosso meio cristão, de repente, a humanidade passou a ser sinônimo de defeito. E é, também. É sinônimo de defeito, de limite. Mas a humanidade resgatada, reconectada com o divino, essa humanidade é maravilhosa, Lu. Então, o que eu pretendo, o que eu acho que eu aprendi nessa pandemia? A ser gente, a me perceber humana e a querer que o Senhor continue trabalhando para que eu alcance de novo a minha humanidade. Porque se eu for humana no modelo, no trilho que Deus desenhou a humanidade, eu vou ser empática, eu vou ser solidária, eu vou me enxergar no outro, eu vou entender que eu sou como o outro é, que se eu tenho fragilidades, o outro também tem, que se eu mereço perdão, o outro também merece, né? Então, uma humanidade restaurada pela cruz, né? Pela encarnação do Verbo. E eu acho que isso precisa ser resgatado. A gente se divinizou, não de um jeito bom, né? Não de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Mas de nos tornarmos semideuses, né? Semideuses, entendeu? A gente se vê como um Deus, a gente quer ser servido, a gente tem projetos de poder, a gente manipula, a gente usa o outro, né? E eu espero, em nome de Jesus, que essa pandemia continue me humanizando, me aproximando do projeto original de Deus para a minha humanidade. Que eu me veja pó, que eu me veja falível, que eu me veja... que eu enxergue a minha finitude, Lu. E que enxergando tudo isso, eu enxergue de um jeito diferente o outro, né? E pare de brincar de projetos de manipulação, de poder, de ser Deus. E hoje, mais do que nunca, a gente vê isso através das redes sociais, como a gente quer projetar a imagem dos deuses, entendeu? Poderosa, a influencer, sabe como? Aquela que influencia, aquela que é poderosa, aquela que comanda, aquela que... Não. Eu exerço uma influência e um comando enorme quando eu sento com os meus filhos à roda da minha mesa. Quando eu estava até comentando com a Thalita, da como é interessante o lugar da nossa facilidade, ou do fluir do nosso dom, da habilidade que Deus deu para a gente, é o lugar mais perigoso que a gente tem para ocupá-lo. Sabe por quê? Porque é o lugar que você se sente autossuficiente. É um lugar que você flui. Deus te deu aquele dom. Quando eu estou falando, eu vou falando. E é uma coisa que flui naturalmente. Cuidado, Helena. Porque é justamente no lugar que você se sente mais forte é que você pode se tornar mais vulnerável.